Vamos então iniciar o programa de hoje e temos o programa dividido em dois momentos, portanto, um primeiro, soluções tecnológicas de precisão, e um outro, a apresentação dos dossiês de inovação que foram desenvolvidos no contexto deste projeto. A moderar o primeiro painel, então, não teremos José Martino, ao contrário do que está no programa, por motivos de ordem pessoal, teremos em sua substituição André Lopes, a quem passo desde já a palavra. Obrigada, André. Muito boa tarde a todos. Antes de mais agradecer o convite, à parceria pela moderação deste evento. Cumprimentar também todos de igual modo que nos ouvem em casa ou no seu trabalho. E, portanto, este, conforme referido, será um evento dedicado, portanto, à apresentação de soluções tecnológicas para os setores dos pequenos ruminantes e das queijarias, em que será constituído, portanto, por dois painéis. O primeiro, onde serão apresentadas 3 soluções tecnológicas, uma direcionada em específico para o setor dos pequenos ruminantes e 2 para o setor das queijarias. O segundo painel, procederemos, portanto, à apresentação dos dossiês de inovação dos modelos técnico-económicos destes 2 setores, em que serei eu a fazer essa apresentação e, portanto, no final de cada painel haverá lugar ao esclarecimento de eventuais dúvidas, deixando já a informação, portanto, a toda a gente que assiste a este evento, que poderão colocar as questões no respectivo chat da plataforma no qual assistem ao evento, que depois serão então direcionadas por mim a todos os oradores, ou aos oradores que terão de dar resposta a essas questões. Cada orador, portanto, terá 20 minutos para apresentar as suas soluções tecnológicas, desde já agradecendo, portanto, o criterioso cumprimento deste tempo, e a primeira, sem mais demoras, passaremos para a primeira apresentação, que será feita por Engenheiro Manuel Silveira, da empresa Ruralbit, que nos falará sobre o software de gestão de explorações agropecuárias. Engenheiro Manuel Silveira é licenciado em Engenharia Agronómica no ramo da produção animal pelo Instituto Superior de Agronomia em Lisboa, é mestre em produção animal pela Universidade de Aberdeen, na Escócia, e a partir de 2001 iniciou os trabalhos de desenvolvimento de soluções informáticas para a gestão de efetivos pecuários e livros genealógicos. Em 2006 funda a empresa Ruralbit, da qual é o diretor executivo, dando continuidade tanto ao trabalho já feito e realizado a título particular. A empresa Ruralbit é uma empresa que desenvolve, portanto, aplicações para a gestão de livros genealógicos de diversas raças. A aplicação que nos falará hoje, portanto, é a exploração, com módulos para a gestão de bovinos, ovinos e caprinos, equinos e suínos, e a empresa está presente já nos mercados de Portugal e em Espanha. Desde 2013 é responsável pela gestão da exploração agrícola da família. E sem mais demoras, passaria então a palavra ao engenheiro Manuel Silveira para a sua apresentação. Muito obrigado. Ora, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, tenho que agradecer o convite pessoal e em nome da empresa de estar aqui presente para mostrarmos um bocadinho do nosso trabalho. Eu vou partilhar aqui a tela. Peço só que confirme se estão a ver a tela partilhada. Está ok, engenheiro. Ok. Eu vou dedicar esta apresentação ao software ou à exploração, que é a nossa plataforma de gestão de efetivos, mas quero sobretudo falar um bocadinho sobre a importância da recolha de dados e da gestão de dados numa exploração, que acho que é isso que é mais interessante do que propriamente as potencialidades dos softwares, porque isso eles todos acabam por fazer uns mais que outros, mas interessa-me mais aqui focar no porquê de termos os dados informatizados. Só como apresentação, embora o André já tenha dito basicamente tudo, mas a Ruralbit nasceu em 2006, tem como pontos mercado objetivo, sobretudo a pecuária. Trabalhamos muito com as associações detentoras de livros genealógicos e com os produtores. Um ponto forte que fizemos questão desde o início da criação da empresa, que já vinha da minha formação pessoal, mas temos sempre a nível dos quadros agrónomos e zootécnicos para complementar a informática, porque temos a noção que o nosso cliente-alvo é mais... O diálogo torna-se muito mais simples se tivermos pessoas dentro que conhecem bem a matéria. Trabalhamos lado a lado com os produtores.
de forma a que as soluções que apresentamos vão de encontro àquilo que é necessário no dia-a-dia. Só assim, muito rapidamente, ainda de caracterização da empresa, nós temos a plataforma GenPro, que é para gestão de livros genealógicos, temos a plataforma Exploração para gestão de explorações, mais recentemente desenvolvemos uma plataforma para gestão de inseminação artificial e temos uma aplicação Android de campo para recolha de dados no campo, que acaba por falar com qualquer uma das outras e, portanto, comunica com qualquer uma das outras. E estes são, assim, os nossos pilares principais de desenvolvimento dentro da empresa. O Exploração, embora eu esteja aqui, sobretudo, convidado por questão de pequenos ruminantes, na prática é uma ferramenta de gestão de efetivos pecuários que depois tem módulos para as diferentes espécies. Os bovinos foi de onde isto tudo começou e é onde eu tenho números mais reais, mas só queria deixar aqui um pormenor interessante e não me interpretem do ponto de vista de estar-me a pôr em bicos de pés, mas é só para mostrar aqui um número que eu acho que é interessante e que tem a ver com o resto do que se vai dizer a seguir, que é, atualmente nós temos, em termos de bovinos vivos, a ser geridos pela plataforma 1.300.000 animais. Ora, segundo estatísticas do IFAP, isto representa cerca de 17% dos bovinos de carne em Portugal. Se tirarmos a raça frísia do total de bovinos, ficamos com, quando eu digo bovinos de carne, bovinos de aptidão cárnica. O que eu quero dizer com isto é que se 17% dos bovinos são geridos por software, quer dizer que as pessoas notam que de facto é útil. Não é por nós sermos muito bons comerciais que conseguimos estes números, porque o que significa que, juntando as outras empresas que estão no mercado, de facto há uma grande percentagem dos animais neste país que já são geridos por software. Eu acho que esse é um número interessante para termos em mente, porque muitas vezes a gente acha que o setor agrícola, nestas coisas das novas tecnologias, está muito para trás, e se calhar não é bem assim. Ovinos caprinos, suínos e equinos, os números são bastante mais baixos, mas também prende-se com o facto de terem sido módulos desenvolvidos mais recentemente, e portanto a implantação no mercado ainda não é tão bem conseguida. Se nós pensarmos numa exploração, as principais dúvidas que eu acho que o produtor tem na sua cabeça é quais é que são os melhores animais que ele tem à sua frente, os animais, e quando eu digo melhores, este melhores é no sentido lato, no sentido de aqueles que lhe dão mais rentabilidade. A ideia será escolher os melhores como progenitores da próxima geração, porque esses são aqueles que à partida vão dar melhores condições para que os filhos também saiam melhores, e refugar os piores. Só que o grande desafio é definir quais é que são os melhores e quais é que são os piores, porque não é só olhando para eles que nós vamos conseguir saber. E aí entra a questão da recolha de dados e do processamento e análise de dados. Nós, subdividindo os dados em famílias mais ou menos, de uma forma mais ou menos grosseira, nós temos por um lado a questão das genealogias, que acaba por ser essencial para qualquer programa de melhoramento genético, por exemplo, saber quem é que é filho de quem. Temos os dados fenotípicos e produtivos e reprodutivos, como sejam as pesagens, as produções leiteiras, as caseínas, quando entramos a nível mais da qualidade do leite. Temos toda uma quantidade de informação sobre dados produtivos, dados económicos, quanto é que estas coisas custam, e mais recentemente começamos a colecionar dados ambientais, temperaturas, fotoperíodos, todo esse tipo de coisa. Eu trouxe este slide só que acho piada quando a gente fala em recolha de dados e nós não temos a noção, a civilização humana, a quantidade de informação que está a guardar. E o setor agrícola não é exceção a isto. Este gráfico, de uma forma muito rápida, lá em cima está até 2003, tudo o que a civilização humana tinha guardado em termos de informação. Depois dá para ver que de 2003 a 15 é aquele bocadinho e de 15 para 18 tem este bocadão enorme. Portanto, 18 para 22, isto continua a crescer logaritmicamente a quantidade de informação que se está a guardar. No setor agrícola, eu trouxe alguns exemplos. Nós temos, por exemplo, atualmente os robôs e as salas de ordenha, mesmo que não sejam robôs, mesmo as salas de ordenha tradicionais, a quantidade de informação que se registra, desde tempos de ordenha,
temperatura ambiente que está presente, velocidades, há toda uma série de dados que podem ser ali armazenados. O caso da identificação eletrónica, por exemplo, que está a ser utilizado em que todos nós conhecemos, em que temos o animal identificado eletronicamente e que sem intervenção manual, sem nada que seja preciso alguém andar a digitar, nós temos a passagem de identificação do animal para um equipamento com recolha de outros tipos de dados e passagem para a internet e para um servidor para ser processado. Sensores, temos os sensores que podem ser de brinco, de bolo, sensores ligados à movimentação dos animais, à ruminação, à localização. Hoje em dia fala-se na questão das cercas virtuais, da questão do manejo produtivo com base na própria movimentação do animal. Temos esses sensores disponíveis a debitar informação que é um disparate autêntico de quantidade. E o desafio que se coloca é transformar esses dados em informação. Eu tenho aqui isto é uma definição simples que eu encontrei na Wikipédia, em que basicamente se diz que a informação são dados tratados, é sermos capazes, e nós, fornecedores de software, estamos aqui um bocadinho no meio, sermos capazes de pegar nesta informação, que é recolhida, quer seja manualmente pelo produtor, cada vez que registra um parto, ou cada vez que registra uma incidência na sua exploração, mas depois juntar-lhe toda esta outra informação em massa que é recolhida pelos equipamentos e pelos sensores e por todas estas novas tecnologias e conseguir dar uma informação útil ao produtor, que ele não seja bombardeado e que ao fim de 15 dias desista. Quer dizer, temos que conseguir filtrar daqui o que é útil para ele, para a sua tomada de decisão. E existem N hipóteses e não há dois criadores que trabalhem da mesma forma, mas nós chamo a atenção, ponho aqui alguns exemplos, desde relatórios, indicadores, apoios à tomada de decisão. Aquilo que nós aprendemos quando andamos na escola, muito simples, de indicadores, taxas de fertilidade, números totais, no dia-a-dia não são o meu favorito, nem a minha experiência em termos de lidar com os produtores. Este tipo de indicadores são bonitos para dizer no café que tive 70% ou 90% ou 95% de fertilidade, mas o que é que isso me implica, o que é que isso vai fazer e condicionar na minha gestão do dia-a-dia? A ideia é nós termos, aqui trabalhamos em números muito mais finos, mais ao nível do indivíduo, em que eu posso tenho aqui um exemplo, que é uma distribuição de intervalos entre partos, em que quando chega a altura de selecionar animais para refogar, eu chego aqui e vejo quem é que está vermelhinho, quem é que frequentemente me faz intervalos entre partos gigantes. Eu peço desculpa que este gráfico são de vacas, mas nos ovinos é igual, quer dizer, se nós podermos analisar as coisas ao nível do animal e não do grupo. Claro que há situações em que o que nos interessa são valores mais macro, mas sermos capazes de ter esta informação detalhada ao nível do indivíduo. Em nível de relatórios produtivos, aqui o exemplo de uma engorda, em que nós podemos ter médias de parque, eu sei quantos animais estão ali, qual é o ganho médio diário médio deles, qual é que é o número de animais tratados, esse tipo de indicadores. Mas o problema é que eu posso ter um lote de animais todos belíssimos, se tiver 5 maus lá no meio, as médias vêm para aí abaixo. E, portanto, o meu objetivo é detectar onde é que estão esses 5 maus para poder ou tratá-los de uma forma diferente, ou separá-los, ou dar-lhes outro destino. E, portanto, eu estou a pôr assim um bocadinho aleatoriamente alguns dos relatórios que a tal colheita de dados que se vai fazendo nos permite ir apresentando. Aqui é um exemplo da tal engorda em que nós podemos perguntar ao sistema onde é que estão animais com determinados pesos previstos para uma determinada data, em que o sistema vai buscar com base nas pesagens que os animais têm, nos ganhos médios diários que têm vindo a apresentar e nas idades que o produtor necessita, em que lotes é que estão esses animais e que animais é que são esses, para poder fazer uma previsão de saídas de abate. Em última análise, podemos chegar à questão de querer saber quanto é que me está a custar produzir 1 quilo de carne. Agora, aqui, claro, entra a outra questão, que é a recolha de dados é essencial. E nós estarmos
uma questão muito importante é nós não podemos estar a enganar a nós próprios. Tem que haver rigor nesta recolha de dados. Se eu quero saber um valor com uma determinada fiabilidade, eu tenho que ter a noção que tenho que introduzir os dados com essa fiabilidade. E é muito preferível, em termos de software, não existir um elemento do que existir um elemento errado. Eu dou muitas vezes o exemplo da paternidade. Se eu não sei quem é o pai, é preferível não pôr, porque se eu colocar ali um pai errado, eu posso estar a inquinar automaticamente todos os cálculos que são feitos em termos de avaliação genética. E o pior do dado errado é que eu, ao fim de uns anos, quando olho para um banco de dados, tenho a noção que há ali dados errados pelo meio, não os consigo separar e, portanto, passa tudo a ser questionável. Portanto, um chavão não sabe, não inventa. Portanto, os dados devem ser registados corretos. Se não sei, tem que haver uma maneira de eu passar à frente e ficar aquela falha na informação, porque a falha na informação é muito melhor do que uma informação errada. Só a nível da colheita de dados, há 3 pontos que eu considero sempre muito importantes e que às vezes falham, que é a identificação animal. Nos pequenos ruminantes ainda é um problema. O facto de nós termos mudanças de número de brinco a meio da vida obriga-nos a uma logística bastante mais complexa. O facto de nós termos uma identificação de adultos que só é posta muitas vezes aos 7, 8, 9 meses e tem que jogar com uma identificação provisória de nascimento para poder fazer o rastreio, saber quem é aquela cabra ou quem é aquela ovelha em relação ao parto que eu tive há 9 meses atrás e, portanto, obriga-me a gerir esta identificação e é muitas vezes a fonte de problema. Tem que se ter esse cuidado. Depois ainda, a questão do quando é a data em que eu estou a registar as coisas. Não me interessa nada ter uma tabela de pesagens ou de produções leiteiras se eu não souber especificamente a data em que foram feitas, em que animais é que foram feitos, e depois muitas vezes esta data tem que ser conjugada com outros indicadores. Por exemplo, uma data de uma produção leiteira só me faz sentido se eu souber quando é que a ovelha pariu, porque se eu tiver uma data de contraste e não souber quando é que foi feito o parto, não sei em que ponto é que toda a lactação, e portanto as coisas têm que fazer sentido umas com as outras. O onde é uma situação que só se põe em caso de associações. Se eu estiver a falar do produtor individual, a recolha dos seus dados, o onde não se coloca, porque o animal é seu. Mas se eu estiver a falar de uma associação, é essencial saber onde é que está a ser colhida aquela informação. Porque depois eu preciso saber quem é que são os coabitantes, quem é que é o produtor, quais são as condições de maneio, e portanto o onde é essencial. E só depois de eu ter o quem, o quando e o onde, é que eu vou registrar o quê. E o quê é os tais pesos, as tais produções, os tais velos, elementos que se podem registrar. Isto era só um slide referente à questão da identificação, dos problemas de identificação, mas que eu já referi quando falei nele. É assim, quando comparamos o setor pecuário com outro tipo de indústrias, é fácil perceber que há aqui alguns constrangimentos que são complicados e que têm que se pôr a imaginação a funcionar. Normalmente há pouca organização na recolha dos dados, isto não é uma linha de montagem em que aquilo está tudo prontinho para ser recolhido. O trabalho normalmente é feito no exterior, em condições adversas, com animais de temperamento. Todos nós que já andamos no campo a colher dados sabemos que muitas vezes em condições meteorológicas adversas, e há uma tendência muito grande para deixar o bicho andar, que ele está aqui a sofrer, e a fazer-nos sofrer a nós. Mas são dificuldades que temos que ter a noção que existem e temos que estar preparados para as contornar. A própria questão da disponibilização da internet nas explorações pode ser um problema. Acabamos muitas vezes por ter que trabalhar com soluções que permitam o funcionamento offline, porque de facto não há cobertura de internet com velocidades aceitáveis nas nossas explorações, nem podemos pensar que vai haver a curto prazo. E portanto aqui normalmente a solução passa por ter ferramentas que consigam trabalhar offline e depois, quando mais tarde apanham a internet, logo fazem a sincronização. O intensivo versus extensivo é uma questão importante, porque nós, quando estamos numa vacaria ou numa exploração de caprinos de leite ou carnes tabulados, é completamente diferente do que estarmos no cimo de uma serra com animais a pastar. A possibilidade de implementar técnicas de recolha de informação dentro de um estábulo é completamente diferente do que no exterior.
E depois, outra coisa que é muito importante ter em linha de conta é a questão do custo-benefício, porque eu posso recolher em hipótese tudo e mais alguma coisa. A questão é se, do ponto de vista de benefícios que me vai dar à minha exploração, o custo de recolha desses dados justifica ou não. E aí temos que trabalhar, nós, empresas, em colaboração com os produtores, para definir até onde é que se vai chegar. Um exemplo muito fácil de se perceber o que eu quero dizer com isto é, por exemplo, atualmente nós temos tecnologia para que permita, num caso de uma engorda de borregos, definir quanto é que cada borrego comeu. Existem hipóteses, máquinas, colares, em que cada vez que ele vai à manjedoura pesa-se o que é que ele comeu, e isso tudo é possível. Obviamente que não faz sentido numa exploração de engorda de borregos comercial implementar estes sistemas. Poderá fazer sentido num centro de testagem, mas nunca numa exploração comercial. Numa exploração comercial nós vamos trabalhar com médias, e aí a única coisa que precisamos garantir é saber quantos animais estavam naquele grupo durante um período de tempo e que quantidade é que eles comeram. Obviamente que temos que registar depois as mudanças de animais de grupo, as quantidades que são atribuídas por dia, todo esse tipo de coisas, mas aqui chamar a atenção que há um equilíbrio que se tem que criar entre o custo da colheita de informação e o benefício que essa informação nos vai dar. Em termos de principais desafios que nós encontramos no dia-a-dia neste setor atualmente. Por um lado, a partilha de dados entre plataformas é uma área com a qual estamos a trabalhar bastante e que eu acho que vai ser bastante importante nos próximos anos. Nós temos softwares e equipamentos a aparecer como cogumelos por toda a parte, muitos deles muito parecidos, muitos deles complementares, e não podemos esperar que o produtor vá ter 10 senhas diferentes, 10 acessos diferentes a coisas diferentes. E, portanto, temos que tentar, entre as empresas, pôr as plataformas a comunicar umas com as outras, de forma a que o produtor possa fazer a sua escolha, mas não esteja limitado a funcionalidades só de uma determinada empresa. E isso é uma área que eu acho interessante e que temos estado a trabalhar na área da partilha de informação entre aplicações e equipamentos. Depois há sempre que chamar a atenção à questão da propriedade dos dados. Para mim é uma coisa muito simples e que eu acho que em 2020 já não devia ser sequer uma questão. Os dados para mim são sempre do cliente e não há conversa sequer possível sobre isso, mas não é assim, não é vista assim por toda a gente e, portanto, é uma área que eu chamo sempre a atenção. Depois questões mais práticas como o arquivo dos dados, o acesso aos dados e os backups e redundâncias. Hoje em dia as plataformas a quantidade de informação é de tal forma vasta e a necessidade que nós temos de aceder à informação é de tal forma instantânea que já não se pode falar só em backups, porque quando uma plataforma se vai ao charco, recuperar um backup pode demorar dias e, portanto, nós não podemos falar só em backups, mas sim em redundâncias. Nós temos que estar preparados. A nossa sociedade e a nossa vida económica depende tanto destas plataformas informáticas que nós temos que estar preparados mais com redundâncias para, se houver uma catástrofe num determinado servidor ou num determinado data center, nós sermos capazes de pôr isto tudo de pé em pouco tempo a partir de outro sítio, do que propriamente estar a contar com a recuperação de backups. Eu não sei se falei rápido demais, perdi um bocadinho a noção do tempo, mas basicamente era isto que eu tinha para dizer. Estou perfeitamente aberto a discutirmos com algumas perguntas, quem tiver. Mais uma vez, muito obrigado por convite e por este tempo que me tiveram a ouvir. Muito obrigado, Engenheiro Manuel Silveira, pelo excelente cumprimento do tempo e obrigado pelas informações que nos trouxe sobre a importância da gestão dos dados no setor dos pequenos ruminantes e dos restantes efetivos pecuários, e muito obrigado pela informação relativa ao grau de digitalização, digamos assim, deste setor em Portugal. Relembro mais uma vez a todos os participantes que poderão colocar as questões através do chat da plataforma onde assistem ao evento. Aproveito também para informar que dispõe de um painel com informações acerca dos oradores e das empresas e das soluções tecnológicas desenvolvidas pelas mesmas, pelo que poderão consultar essas informações. A segunda intervenção
é do engenheiro Miguel Fernandes, da Flow Technology, que nos irá falar um pouco sobre o software de gestão das queijarias. Engenheiro Miguel Fernandes é licenciado desde 1999 em Engenharia Zootécnica pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Em 2001 obtém o bacharelato em Engenharia e Gestão Agroindustrial numa universidade na Holanda. Em 2005 obteve o grau de mestre em Engenharia e Gestão e Inovação pela Universidade Católica Portuguesa e desde 2002 até 2007 assumiu funções na área de gestor industrial numa indústria agroalimentar. É sócio fundador da SA Port desde 2007 e desde 2008 da Food Intech. São empresas que se dedicam ao desenvolvimento e implementação de softwares de gestão relativos à produção, qualidade, HACCP na área da agroindústria. É co-inventor de 2 patentes e vai-nos falar sobre o FlowM, um software de gestão para a agroindústria com capacidade de controlar em tempo real e em qualquer lugar o desempenho e informação de um ecossistema industrial. Esta tecnologia é possível de ser aplicada a diversas PMEs dentro de um investimento sustentável, com a característica de ser adaptável e customizável a diferentes setores industriais. Engenheiro Miguel, dispõe de 20 minutos para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, André. Muito obrigado pelo convite. Penso que me estão a ouvir bem. E muito boa tarde a todos. Eu vou dividir a minha apresentação em 2 partes, uma apresentação com base num PowerPoint, onde eu vou falar um bocadinho sobre conceitos da nossa aplicação Flow Manufacturing, e depois vamos dar, digamos, uma vista de olhos, fazer uma pequena demonstração do nosso software aplicado à área das queijarias. Posto isto, eu vou partilhar o meu ecrã. E penso que já estão a ver. Okay. Muito bem. A empresa chama-se neste momento Flowtech. Nós tivemos a necessidade de fazer um rebranding, visto que nós, apesar de sermos Food Intech limitada, estamos neste momento a trabalhar com a indústria química, farmacêutica e entre outras indústrias. O que é que nós fazemos? Nós somos uma empresa de software e nesta linha desenvolvemos única e exclusivamente e implementamos aquilo que nós chamamos o Flow Manufacturing. O Flow Manufacturing tem este nome técnico, este palavrão, é o Manufacturing Execution System. Todos nós já ouvimos falar da indústria 4.0 e basicamente é considerado que os softwares MES constituem a base de uma estratégia de indústria 4.0. Alguns dados sobre a Flowtech Food Intech. Basicamente temos 16 anos de experiência, somos 25 pessoas, temos mais de 120 clientes, maioritariamente na agroindústria, onde somos líderes em Portugal. Temos mais de 100 mil horas acumuladas em consultadoria de implementação do software, mais de 150 mil horas acumuladas de programação, estamos presentes em 7 países, trabalhamos com mais de 20 setores industriais, maioritariamente agroindústria, vários projetos de investigação e desenvolvimento com entidades de financiamento internacional e temos 2 patentes. Basicamente, ao falarmos de tecnologia aplicada a uma indústria, nós devemos perceber isto numa espécie de sanduíche tecnológica. E de uma maneira, há várias interpretações, isto é uma delas. Basicamente, o que nós temos aqui na ponta da pirâmide é Business Intelligence, informação de gestão de alto nível. No nível inferior, temos aqui o ERP, o software de faturação, contabilidade, contas correntes, recursos humanos. E embaixo do software de faturação, a nossa solução, Manufacturing Execution System. A nossa solução tem como objetivo não só integrar os diferentes softwares de faturação que existem no mercado, bem como integrar num nível mais baixo, já em chão de fábrica, máquinas, equipamentos, sensores, e depois isto se fala hoje em dia, a internet das coisas, que basicamente é integrarmos tudo num ecossistema de conectividade total. Basicamente, a nossa solução, ela é constituída por um conjunto de módulos. Eu peço desculpa estar em inglês, mas basicamente temos aqui módulos de compras, recepções, módulo de produção, gestão de produtos, gestão de incidências, reclamações, não conformidades,
módulo de picking, o módulo de auditorias, o módulo de alertas, o módulo de planeamento da produção, o módulo de integração, aliás, diferentes módulos, o módulo de montagem de encomenda, de registros, de manutenção, calibração, higienização, aquilo que nós conhecemos como os pré-requisitos operacionais do sistema HACCP, o módulo de inventário, gestão documental, o módulo que produz necessidades durante o planeamento, o módulo de impressão de etiquetas dentro daquilo que são o diferencial normativo GS1, e depois um módulo de laboratório, por exemplo, neste caso das queijarias, na análise do leite, a quando da recepção. Basicamente, e pontos-chave, temos aqui rastreabilidade em tempo real, multidirecional, matérias-primas, produto final, matérias-primas, custo industrial, isto para mim, muito honestamente, é cereja em cima do bolo, que é o flow manufacturing, inventário permanente de matérias-primas, subsidiárias, entenda-se de embalamento, produtos em curso, produtos finais, controle da produção, o que é que está a acontecer em tempo real na produção. Outro aspecto-chave, como já referi, a etiquetagem GS1, e depois outro aspecto muito importante, o suporte do HACCP, da BRC, da IFS, da FCC 22000, por aí fora. Estamos a falar num conceito de paper-free food industry, isto é, gerir aquilo que é core de uma indústria, os seus processos de transformação, numa única aplicação, desmaterializando todos os dados em informação, sem recurso a papel. Aqui uma nota sobre a nossa solução, que em cima vemos o software de faturação, a verde. A nossa solução aqui central, ela está dividida em duas componentes. O front office, estamos a falar no interface touch, feito para operários de baixa instrução, ou com, digamos, iliteracia tecnológica, registarem os dados de produção. Quantos litros é que eu recebi, de que leite vem esta exploração, qual a temperatura, resumindo, front office, estamos a falar de uma interface touch, sem rato, sem teclado, para os operários no chão de fábrica. E depois um back office que me permite, digamos, beber toda a informação de gestão, planear a produção, parametrizar a própria aplicação. Então temos aqui uma solução que tem duas componentes, front office, chão de fábrica, back office, escritório. Cá em baixo temos então a capacidade do nosso sistema integrar com balanças, sensores, caudalímetros, máquinas, etc, etc. De uma maneira muito simples, ok, o nosso foco é controlar todo o fluxo de transformação de uma agroindústria. Seja uma indústria de carnes, seja uma indústria, uma queijaria, seja uma indústria, uma conserveira, uma indústria de pescado, etc, etc. E basicamente o nosso ecossistema de trabalho é controlar aquilo que se passa dentro de uma indústria, desde a recepção, passando pelos seus diferentes processos produtivos, até ao picking entenda-se a montagem de encomenda para o cliente, ou até à expedição, que é carregar uma ou várias encomendas de clientes num caminhão. Basicamente, este slide representa o nosso conceito aplicacional. E, basicamente, o que nós fazemos é organizarmos qualquer fábrica como um sistema fechado, onde tudo o que entra vai passar por um processo de recepção. O que nós vamos fazer é caracterizar os diferentes processos de uma determinada indústria, quase como dividíssemos a fábrica em pequenas fábricas, até chegarmos à montagem da encomenda. Basicamente, isto é como se fossem legos. A interpretação do fluxograma de atividades numa indústria passa exatamente por isto, por organizar essas atividades naquilo que são processos. E o objetivo, ou melhor, o conceito base da aplicação é este mesmo, é a interpretação de atividades em processos, onde um processo vai ter lotes e quantidades de produtos que constituem o input para esse processo, que vai ser codificado, e esse mesmo processo vai ser responsável por criar outputs. Vamos olhar para uma coalhada, onde eu vou ter aqui um ou vários lotes de leite, onde eu vou ter aqui o meu lote de sal, onde eu vou ter aqui o meu lote de coalho, ok? E que me vai produzir outputs. Outputs, vamos ter leite de 50 gramas, queijos com 50 gramas, queijos com meio quilo, 1 quilo. Basicamente, este é o conceito, é o ADN da nossa aplicação. Durante o processo, vamos controlar qualquer parâmetro que o cliente queira controlar. Um dos aspectos importantes é, para nós, o tal custo ao processo. Estamos a falar de custos integrados automaticamente das matérias-primas, desperdício, energia, mão de obra e equipamentos. Se olhássemos para uma queijaria de uma maneira muito sintética, aquilo que nós vemos aqui, claramente, é a recepção do leite, dos ingredientes técnicos, e depois as diferentes atividades muito sintetizadas aqui,
naquilo que é um bloco de produção. Cada uma destas atividades, per si, podia constituir um bloco independente. Isto, basicamente, os clientes têm organizações de produção das suas atividades produtivas diferentes, dependendo do layout, dependendo do tipo de equipamentos, maquinaria, etc., etc., e até da própria visão de gestão do próprio industrial. Mas, basicamente, aquilo que nós vemos aqui, de uma maneira muito sintética, é aquilo que nós vamos ver na demonstração para queijarias, é a interpretação do fluxo de transformação do leite em queijo, passando por diferentes processos associados. Um dos aspectos que referi muito importantes, porque qualquer negócio existe para ganhar dinheiro, é a capacidade do sistema produzir em tempo real um custo industrial ao lote, considerando uma série de rúbricas de custo, desde custo de matérias-primas, desperdícios, mão de obra, energia, equipamentos, subsidiárias, fazendo que os nossos clientes consigam, em tempo real, quando montam uma encomenda para um cliente, a qual associaram um lote e um produto, de um queijo, neste caso, saber quanto é que estão a ganhar. Deixo-vos aqui uma amostra que de todo não está completa dos nossos clientes. Vemos aí vários clientes na indústria dos queijos, em queijarias, mas o aspecto importante disto é que a mesma solução, o Flow Manufacturing, com o mesmo conceito aplicacional, é customizada a diferentes realidades que vemos aqui. Vemos aqui desde a área do azeite, frutas, carnes, conservas, pescado, bacalhau, ovos. Todos os clientes têm exatamente a mesma tecnologia. Vamos passar então para uma rápida demonstração sobre a nossa tecnologia. Basicamente vamos começar pelo início, e o início será o front office, ok? Eu vou-vos mostrar o tipo de interface, eu vou-me logar, eu sou o SIGA é um super utilizador, e a partir deste momento o sistema sabe quem é que está a mexer na aplicação. Peço desculpa, Engenheiro Miguel, não sei se está a partilhar, mas nós ainda continuamos a ver o final da outra apresentação. Ok, tem razão, sim senhor, obrigado pela... Ok, penso que agora já estão a ver, correto? Estão a ver? Sim, André? sim. Ok, muito bem. Nós estamos basicamente no front office da aplicação. Vocês estão a ver, eu estou a usar o rato, mas vocês estão a ver que todos os botões são grandes para uma interação ou através de uma caneta touch ou através do dedo, mas basicamente qualquer fábrica está na nossa aplicação organizada em macroprocessos. Recepções, produção, embalamentos, preparação de encomendas. Vocês estão a ver, qualquer um dos processos pode ter um destes 4 estados físicos: planeado, em execução, a decorrer, cancelado ou terminado. Vamos começar aqui pela recepção. Reparem que eu hoje tenho este processo a decorrer. O processo P22001. Mas vamos ignorar este processo, vamos imaginar que estamos a receber leite na nossa unidade, na nossa queijaria. Então, eu vou criar. Ao criar uma recepção, temos aqui subtipos de recepção, vamos aqui criar uma recepção de leite, e neste caso podemos fazer uma recepção de uma amostra ou recepção de leite efetivo. Ok? Eu vou então dar início a um novo processo. Okay? Eles estão aqui a pedir qual é a exploração. Okay? Isto é conceptual, é uma demonstração, não é uma, digamos, uma aplicação de um cliente, e basicamente aquilo que vocês estão a ver é que estamos numa recepção de leite, mas o importante e essencial é vocês perceberem que este tipo de interface vamos encontrá-lo ao longo de toda a aplicação no que toca ao front office da mesma. Basicamente, estamos a falar de uma sequência de tabs, cada uma com a sua responsabilidade. Por exemplo, esta tab permite ao operador registrar uma observação. E agora estamos aqui na tab das entradas. Reparem, eu vou aqui registar a entrada, e ao registar a entrada, o sistema que me vai fazer é apoiar a recolha de dados mais ou menos obrigatórios, completamente definidos à realidade de cada cliente. Por exemplo, eu estou aqui a dizer que estou a receber estes litros, eu até podia ir buscar estes dados ao cavalímetros, vou avançar, eles estão aqui a pedir qual é o lote de fornecedor, vou avançar, estamos aqui a ver que temos aqui uma árvore de armazéns completamente personalizados a cada cliente. Eu vou dizer que este leite vai no pote em comum, vou dar aqui uma validade, se fosse o caso, neste caso está acomodado obrigatório, e depois vemos aqui uma série de dados deste leite. Quem é o produtor? Isto já podia estar aqui preenchido.
Não se assustem com isto, a complexidade da informação que está aqui é completamente definida pelo cliente. Como é óbvio, muitas vezes eu em recepção não tenho condições de saber quais são estes parâmetros e é com base numa análise laboratorial que eu, a posteriori da recepção, vou recolher toda esta informação. Isto é para vos mostrar o potencial da aplicação. Okay? E basicamente, ao terminar esta recolha de dados sobre o leite que recebemos, que volto a dizer, é completamente personalizável a cada cliente. Há clientes no mesmo setor que controlam coisas diferentes, independentemente de controlarem alguns aspectos standardizados. Resumindo, recolhemos e viram que o sistema atribuiu um lote, poderíamos aqui imprimir uma etiqueta código de barras, poderíamos aqui despoltar uma análise laboratorial, ok? Poderíamos aqui despoltar uma incidência. Basicamente estamos numa recepção, como é óbvio, todos os clientes querem apoiar a aplicação para desmaterializar, por exemplo, neste caso, qual é a matrícula do carro, tudo isto, volto-vos a dizer, qual é a higiene do carro e qual é a temperatura do carro, ok? Se isto estivesse não conforme, chama a atenção que, por acaso, este campo não está ativo, deixem-me só ver aqui se neste caso, ok, ele permite-me deixar, colocar valores completamente absurdos. Resumindo, eu vou terminar, ok, ele por acaso está aqui, eu sou obrigado porque eu não tenho parametrizados. Reparem, o aspecto importante é a qualidade e quantidade de dados. O que o sistema me está a fazer é uma validação de que todos os dados obrigatórios estão a ser incorporados na aplicação. Neste caso, está-me a pedir qual é a guia de transporte e está-me a obrigar a preencher, por exemplo, este campo aqui. Aquilo que vocês estão a ver é uma interface feito para, que recolhe basicamente e no essencial aquilo que técnico-legalmente as unidades são obrigadas a recolher. A complexidade da recolha de dados, isto é, quanto mais a definição da quantidade de dados que se querem recolher, é da exclusividade, da escolha do cliente. Termino, chama a atenção que se eu pedir aqui processo terminado, ok, temos aqui o processo terminado. Antes de irmos ao back-office, vamos deixar as exceções e vamos passar para a produção, ok? E ao passar para a produção, eu hoje não tenho 0 processos produtivos, mas eu vou aqui criar. E tenho aqui preparações, por exemplo, de infusões de carne, produção de queijo, maturação, produção de queijo da Serra da Estrela, de requeijão. Isto basicamente são os tais legos ou processos, ou barra processos, que eu vos expliquei. Esta é a base conceptual da aplicação. É montarmos então uma fábrica com base em processos. Vamos entrar para um processo de produção de queijo e no essencial o que um processo suporta é lotes que vão entrar e lotes que vão sair. Okay? Basicamente, temos aqui, eu posso sugerir aqui, olha, o meu tanque tem 1000 litros, ok? E o sistema está-me a dizer, olha, para 1000 litros de leite, precisas de 1000 litros de leite, X quilos de sal, X quilos de infusão de carne e alecrim. Basicamente o que o sistema me vai obrigar agora, e cá em baixo vocês vão perceber, é ativei a leitura do código de barras esse foi imprimido na recepção, ou então, isto é um primeiro cenário, escolher o lote disponível. Ao escolher o lote disponível, basicamente o sistema está-me a dar inventário permanente de todos os leites de ovelha que tenho disponível. Eu vou selecionar este leite, okay. Vou utilizar a quantidade máxima. Ao utilizar a quantidade máxima, reparem, deste lote, se eu for aqui, novamente ao lote disponível, ele já me desapareceu. E vou agora até usar também este lote na quantidade máxima. E reparem, é o consumo efetivo de um lote num processo que me garante rastreabilidade, estoque em tempo real e vetorização do custo. Agora iria pesar o sal. Tenho aqui este lote. Podia-me aparecer a 0 e eu pedir ao sistema para ir buscar uma balança. Vou recolher, incorporei este lote. Infusão de carne. Ok. Tenho aqui este lote 016, isto é quase como tudo aquilo que existe na minha empresa tem um cartão de cidadão, ok? Muito bem, temos entradas e temos as saídas. E agora eu iria aqui, basicamente, criar o estoque de soro, de leite, para apoiar depois o fabrico de requeijão. Okay, vou mandar isto para qualquer sítio, vou-lhe dar uma validade qualquer e teria aqui estes parâmetros que, ok, eles estão aqui a pedir como obrigatórios, isto torna-se um bocado aborrecido porque só um segundo, isto está assim porque a demo foi parametrizada para este efeito. Volto a dizer que tudo isto
é completamente configurável à realidade de cada cliente. Vocês controlam aquilo que vocês querem controlar. No entanto, chama a atenção que os elementos que implementam este tipo de tecnologias são engenheiros alimentares, isto é, têm uma elevada experiência. Ok, deixa-me só pôr aqui, pegar. Ok. Uma elevada experiência e são eles que nos vão poder apoiar no desenho disto. Basicamente, temos entradas, temos saídas, como é óbvio, falta-nos criar aqui o queijo. Eu vou criar um queijo de Serra da Estrela, poder gerir o meu estoque, quer em unidades, quer em quilos, ok? Vou dizer que tenho 555 unidades, ok? Vou mandar isto para aqui, vou dar estes dados e vou copiar estes campos. Okay. Reparem, uma coisa é o lote do queijo, outra coisa é o lote do soro, e podemos ter aqui lotes de outros queijos de outras dimensões. Basicamente, e de uma maneira muito sintética, tudo se resume a isto. A interpretação de fluxos de transformação industriais em processos, no flow manufacturing, implicam o consumo de lotes, quantidades de produtos e a criação de lotes e quantidades de outros produtos. E entre estas extremidades, o céu é o limite. E aquilo que vemos aqui é, nesta demonstração, está-se aqui a pedir, a registrar o tempo da coagulação, a temperatura, o início, etc, etc, etc. Da coalhada, isto da desmoldagem e prensagem, isto basicamente o que alimenta o desenho da aplicação Flow Manufacturing tem como base os sistemas de papel em Excel de cada cliente. Aí são esse sistema de papel que, de alguma maneira, constituem a base de parametrização da solução. No entanto, a solução é completamente plástica no que toca ao tipo de dados que estamos a controlar, no que toca ao número de tabs que podemos incorporar. Por exemplo, só para ter uma noção, eu aqui, por exemplo, estou a incorporar mão de obra neste processo de coalhagem, de prensagem, de moldagem. Estou aqui a dizer que são 2 pessoas e que tiveram X tempo neste processo 003. Eu vou terminar, o sistema provavelmente não vai deixar, porque tem aqui vários controlos para fazer e como temos tempo limitado, eu vou gravar este processo 003 fica no estado de execução. De uma maneira muito simples, ok, e considerando o tempo, aquilo que nós fazemos é isto, a interpretação de atividades dentro de uma indústria naquilo que são processos. Isto é uma espécie de Big Brother da produção, é a ambição do cliente que vai determinar a maior ou menor complexidade de dados que são lançados na aplicação, e antes de irmos ao back-office, basicamente, o cliente no front-office pode consultar estoque em tempo real, por tipo de produto, por armazém, aquilo que nós temos aqui de diferentes produtos. Podemos aqui colocar produtos em quarentena, dar desperdícios, juntar lotes, dividir lotes, uma série de operações. Podemos aqui registros, não temos aqui, mas basicamente registro de manutenção, temperatura, higienização, calibrações, peste de controle, podemos materializar tudo isso, acesso a documentos, devoluções de clientes, de fornecedores, criar incidências na fábrica, de incidência do tipo ocorrência, etc, etc. Basicamente, hoje em dia nós temos uma comunidade de clientes que colabora connosco semanalmente para que a aplicação seja o mais completa possível, uma vez mais, e como disse, alavancando o conceito Paper-Free Food Industry. Eu vou dizer que não, e vamos muito rapidamente para o back-office da aplicação. Já estamos... Engenheiro Miguel, eu pedia que adiantasse um bocadinho a apresentação, que já estamos a ultrapassar o tempo. Obrigado. Terminar. Temos então o back-office da aplicação que permite aos diretores de produção de qualidade gerirem toda a fábrica. Só mesmo para terminar, produção, lotes ou produtos, lista de estoque de produto, aquilo que eu estou a ver é inventário permanente. Não estamos, peço desculpa, não estamos a visualizar. Já devia, só um segundo, para terminar no minuto. Basicamente estamos aqui a olhar no back-office, a parte da aplicação que está no escritório ou em casa. Esta é uma solução, pode estar na cloud,
Basicamente, eu posso chegar aqui e muito rápido, estou a olhar para o meu estoque em tempo real, vou pedir aqui, aplicar este produto, produtos embalados, duplo clique, o estoque de um produto é o somatório dos diferentes lotes que eu tenho desse produto. Vou entrar aqui neste lote e basicamente temos aqui várias informações sobre este lote e para terminar, rastreio. Eu, lote 003, vim deste processo de embalamento, que por sua vez foi alimentado por este lote do rótulo, do filme, da etiqueta e deste lote de queijo. Este lote de queijo veio de um processo de produção de queijo da Serra da Estrela. Por sua vez, levou-me com estes lotes do sal do leite de ovelha. Por sua vez, este lote do leite de ovelha do fornecedor tal vem deste processo. Aquilo que acabamos de ver é rastreabilidade. Posso perceber que este lote, que foi produzido nesta quantidade, tenho este em stock, foi apoiar diferentes encomendas para diferentes clientes. Custo de produção, a interpretação capilarizada deste valor de 2 euros por quilo, basicamente pela incorporação de custos industriais integrados ao longo de toda, isto é um absurdo, está-me só a dar energia, eu peguei num exemplo qualquer, mas basicamente a incorporação de estrutura de custos ao longo de todos os processos. E com isto termino a minha intervenção, peço imensa desculpa de demorar um bocadinho mais do que o normal, mas o nível de informação aqui é elevado. Muito obrigado, engenheiro, por a perspicaz e didática apresentação que fez sobre o software de gestão de queijarias e pela excelente apresentação da vossa empresa e de todas as funcionalidades e áreas de trabalho em que atuam. Próxima apresentação será realizada pelo engenheiro Luís Pedroso, da empresa Microatmo, que nos irá falar sobre equipamentos de avaliação da qualidade físico-química e microbiológica do leite. O engenheiro Luís Pedroso é formado desde 1989 em eletrotecnia e eletromecânica pela Força Aérea Portuguesa. Foi técnico de 1990 a 1992 de equipamentos de escritórios e computadores com formação na IBM Portuguesa, onde desempenhou tarefas de suporte informático e foi responsável nesse mesmo período até 1994, regional da Zona Centro e das Ilhas, no suporte técnico de equipamentos analíticos no segmento agroalimentar, em empresas de representações tecnológicas. Em julho de 1998 criou a Microatmo, com representação em exclusivo de alguns segmentos da multinacional FOSS, em Portugal, desde 2015, e desde 2021 é responsável comercial em Portugal por todos os segmentos da atividade do universo FOSS, para os diversos setores em que os equipamentos intervêm, desde o lácteo, enológico, olivicultura, cárnico, cereais e rações e química clássica. A Microatmo é uma empresa de vocação tecnológica com 24 anos de experiência no suporte técnico e acompanhamento aplicacional dos equipamentos de alta precisão para análise e controlo da qualidade nos segmentos agroindustriais e alimentares. Mas sem melhor, engenheiro Luís Pedroso, que nos poderá falar um pouco sobre estes equipamentos. Passo a palavra, disporá de 20 minutos para a sua apresentação. Muito obrigado. Sim, senhor, meus agradecimentos. Espero que me estejam a ouvir em boas condições. Desde logo agradecer à organização e felicitar por este projeto. Parece-me uma ação formativa e no fundo, divulgação daquilo que são parceiros, e aqui penso que estamos todos de acordo. O que interessa é efetivamente as parcerias. Já ouvimos falar aqui de coisas muito interessantes que têm a ver exatamente desde o maneio à questão da gestão dos dados, à questão da boa ação que se pode ter em termos daquilo que são as novas tecnologias, num sentido lato, e pensando sempre na indústria 4.0 e tudo aquilo que nos move. E, portanto, acho que estamos todos sintonizados para isso. Então, eu vou passar uma apresentação, vou tentar aqui então ver se consigo partilhar a minha tela. Ou seja, a Microatmo trabalha em parceria com a FOSS, somos o seu representante exclusivo em Portugal. A FOSS é uma multinacional
que está presente em muitos países e que baseia um pouco aquilo que é a sua filosofia em analisar tudo o que se possa pensar no que diz respeito ao agroalimentar e à agroindústria. Portanto, estamos em praticamente todos os segmentos que comportam esse perfil e, portanto, é analisar para além da medida, ou seja, não só a medição em si, mas sim, digamos, apoiar todas as indústrias e utilizadores um pouco para além disso, quase como um parceiro consultor que não se remete ao simples aparato que fica em cima de uma bancada ou que fica numa linha de produção. Portanto, a ideia é pensarmos naquilo que é a demanda de alimentação. Portanto, nós estamos a crescer, a população mundial está a crescer, vamos ter que pensar nisso e os números estão lançados, já não são novidade, portanto as coisas vão pelo caminho que têm que ir e, portanto, há que pensar que a nossa missão é efetivamente colaborar, ajudar a que os recursos consigam chegar a todo lado, sejam capazes de contribuir para a saúde e para a nutrição do ser humano e também mantendo sempre, pois claro, os rigorosos e escrupulosos cuidados com aquilo que é o planeta e as missões ambientais que todos sabemos que hoje em dia e já desde há muito tempo deveriam ser também uma missão fundamental. Por isso, a ideia será o valor, qual é o nosso valor, o valor que queremos agregar é sempre o foco no utilizador, no cliente e nas pessoas que são que fazem parte da dimensão do grupo. Portanto, desde que se começa o projeto até que se pensa naquilo que é a aplicabilidade definitiva. E estamos nessa cadeia, estamos a analisar e estamos a ajudar desde a análise mais básica da matéria-prima até ao produto acabado. Portanto, é esse o nosso ponto, é essa ligação total que queremos apresentar e queremos ajudar, portanto, tendo soluções para cada momento daquilo que é essa cadeia de valor. O senhor Niels Foss, portanto, e daí vem o nome, portanto, em 1956 identificou uma necessidade, era uma coisa básica, no fundo, se pensarmos hoje a esta distância, mas era fundamental, tinha a ver com a medição da umidade dos cereais, por exemplo, não é? Percebeu-se que era importante para o negócio, era importante para a segurança alimentar, era importante para uma série de fatores e desde então foi sendo pioneiro e criando ideias e aumentando a sua dinâmica, portanto, como empresa. Neste momento trata-se de uma empresa familiar e portanto, continua dedicada por via da transmissão familiar ao mesmo conceito. A filosofia manteve-se porque transitou de pai para filho, neste caso, é um dos filhos que está na liderança da empresa e, portanto, pode-se considerar que são mais de 60 anos de inovação com muitas tecnologias. Portanto, por incorporação de outras empresas ou por desenvolvimento próprio, nós estamos a pensar em que tudo o que é tecnologias de ponta que podem ser aplicadas ao setor analítico, estamos muito, muito à frente, ou seja, estamos no ponto mais avançado daquilo que se pode aplicar. Incorporamos recentemente, por via, pois claro, daquilo que são os dados, como há bocado vimos, portanto, o Big Data e tudo o que tem a ver com dados, incorporamos soluções digitais, porque isso era incontornável, temos que ter um ponto de fundamento em tudo o que sejam dados capazes de nos dar suporte, rastreabilidade, tudo o que seja desenvolvimento digital, portanto, já estamos muito avançados nisso, e temos alguns equipamentos, algumas soluções analíticas que já são referência mundial. Portanto, tanto na área dos laticínios, onde a FOSS tem, porventura, uma liderança mundial, como nas outras áreas, portanto, onde nós nos movemos e onde de alguma forma temos também contacto. Por isso, algumas das soluções são mesmo até, de alguma forma, inovadoras e desencadeadoras de novos conceitos e novas ideias de gerir tudo o que é os negócios e tudo o que é as análises e, portanto, estamos muito disseminados em tudo o que são áreas que tenham a ver com agroalimentar, agroindústria e afins. Portanto, temos também uma quantidade de parceiros que já são de referência, portanto, que são líderes também nos seus próprios setores.
e que, de alguma maneira, nos ajudam desenvolvendo desafios, criando também eles próprios inovação e que vão arrastando tudo isso. Portanto, no fundo, é uma empresa, a FOSS é uma empresa 100% detida por uma unidade familiar que tem uma série de números que já se tornam bastante interessantes e com um perfil internacional digno. Estamos presentes por subsidiárias ou por distribuições, portanto, estamos presentes em praticamente todos os países do mundo, por isso já tem uma penetração que de alguma maneira faz com que tudo isto se torne cada vez mais robusto. São muitos os colaboradores, principalmente tecnologia, ou seja, evidentemente que é onde esta empresa se baseia, portanto é no desenvolvimento tecnológico e, portanto, são muitos engenheiros, muitos especialistas em aplicações, portanto, por isso já é uma unidade muito robusta que tem um compromisso mundial, portanto, ou seja, continuar o seu caminho para manter, em alguns casos, a liderança e de alguma forma até criar os caminhos e, por outros lados, também acompanhar tudo o que são as necessidades que a tecnologia pode suprir em relação às indústrias e aos clientes, e à produção, tudo mais. Por isso, dar-vos assim uma espécie de uma pincelada, digamos assim, sobre o que é que a FOSS significa. Portanto, a FOSS, para além daquilo que são, pois claro, as questões mais financeiras que podem estar por trás de todo o negócio em si, tem filosofias de presença que são para além disso, portanto tem muito mais que dizer. Portanto, isto é uma ideia geral sobre aquilo que é a FOSS, e a Microatom está como parceiro, como digo, exclusivo e de proximidade absoluta. Vou-vos também dar uma ideia, afinal, de que é que estamos a falar, porque no fundo penso que será essa também a curiosidade, que tem a ver com, efetivamente, afinal, que soluções é que estamos a falar. Eu vou-vos mostrar aqui uma pequena apresentação sobre uma das soluções analíticas que estará, de alguma maneira, enquadrada naquilo que são as unidades produtivas de laticínios, portanto queijarias e tudo o que sejam unidades industriais relativas a esse segmento. Se consigo que se consiga partilhar aqui o meu ecrã. Não sei se estão a ver já outro slide. Creio que sim, estamos. Se conseguir avançar um slide, não sei se estamos no correto. Eu vou só fechar. Ok. Vou só fechar para podermos ver melhor. Ora, penso que agora já estará, é isso? Sim, agora estamos a ver. Então, ver se consigo fazer aqui a apresentação. Já está. Então, estamos a falar de uma solução analítica, em concreto, que iria, de alguma forma, ser um parceiro para o segmento que estamos aqui também a falar, que tem a ver exatamente com a área dos laticínios, e que é o Milkoscan. Portanto, o nome Milkoscan, que é uma marca registada, já tem muitos pergaminhos, porque foi um nome atribuído às primeiras unidades, portanto, aos primeiros desenvolvimentos, e neste caso este é uma unidade compacta que permite ter em poucos minutos resultados para decisão, para apuramento, para verificação de características e, de alguma forma, até de balizar aquilo que são as características de qualidade do próprio produto. Por isso, se pensarmos em todo o processo que está relacionado com o conceito produtivo associado ao leite, portanto, podemos analisar o leite nos vários momentos, portanto, desde o momento da recepção, dentro da fábrica na standardização, o controle de processo daquilo que são, pois claro, os vários conceitos, ou seja, se é para queijo, se é para leite UHT, se é para manteiga, o que seja, portanto podemos controlar dentro do processo, e também o produto final terminado, portanto podemos analisar o produto já no seu final, desde que seja leite líquido, o Milkoscan pode analisar em todos os momentos, sem qualquer tipo de problema. Portanto, é um cenário
de tecnologia de infravermelhos, portanto, que permite rapidamente e com uma correlação muito interessante em relação aos métodos de referência, dar ao utilizador os resultados para a gordura, para a proteína, para a lactose, portanto, todos esses parâmetros que são fundamentais para avaliar e decidir e até valorizar o produto, este equipamento permite. Ou seja, é tão simples como colocar um copinho com a amostra, carregar no botão para analisar e ter os resultados em cerca de 1 minuto ou 2. Portanto, 6 parâmetros, que são normalmente os essenciais, evidentemente que podemos sempre imaginar mais alguns que se possam até, de alguma maneira, ser como ajudantes dos principais, mas estes são completamente incontornáveis. Portanto, é por FETIR, uma tecnologia moderna, que já tendo algum tempo continua a ter hipótese de desenvolvimento, porque tem um potencial enorme, e portanto do espectro de infravermelhos que o analisador pode obter, por cálculo consegue-se apresentar com uma rapidez enorme, portanto tudo aquilo que precisamos para tomar uma decisão. Por isso, em relação a outros métodos que existem no mercado, com aparatos que de alguma maneira prometem, de certa forma, ser uma alternativa a estes conceitos de infravermelhos, continuamos a oferecer a melhor precisão e a melhor performance. Portanto, não temos dúvidas, tanto em repetibilidade como em índices de comparação com outros métodos oficiais, não tem nada a ver. Portanto, a tecnologia FETIR, com aquilo que a FOSS já pôde implementar face ao seu histórico e informação ao longo destes anos, porque foi sempre adicionando essa informação para dentro dos algoritmos. Portanto, isso hoje em dia estamos numa situação em que ombreamos com os métodos mais avançados, com os métodos mais precisos. Portanto, se pensarmos de que é uma solução que vem pré-calibrada, vem preparada imediatamente para poder fazer a análise em várias espécies de origem, portanto, leite com origem em várias espécies, e com grande precisão, a gordura, a proteína, a lactose, os sólidos, portanto, tudo isso que precisamos no dia-a-dia, é, de facto, uma ferramenta que terá que ser sempre avaliada para quem tem necessidades analíticas e que procura uma solução na mão. Portanto, a ideia será ter um conceito que tenha pouca manutenção, que é o caso. Portanto, o equipamento tem, de certa forma, já criados internamente soluções para poder, de alguma maneira, manter a sua standardização natural. Utiliza muito poucos reagentes, portanto é água destilada com mais, digamos, uns produtos muito simples, portanto não é necessário nenhuma situação complexa de preparação, é só juntar, digamos assim, a água destilada com um produto muito simples para fazer a limpeza e o zero, e de alguma maneira ele adapta-se para que os desgastes que o próprio sistema possa ter, os desgastes internos, sejam de certa forma compensados permanentemente. Portanto, ou seja, isto significa que a necessidade de correções de calibração ao longo do tempo é mínima. Portanto, isso é algo que ajuda muito, porque se pensarmos que o objetivo é não termos uma ferramenta que nos acabe por ocupar muito do nosso tempo em correções. Portanto, a ideia será que ela seja capaz de se autocalibrar ao longo do tempo. Por isso, tem uma gama de medição muito alargada, poderá estar apto para todos os casos. Como viram, tínhamos situações que podem, ou seja, algumas espécies podem ter níveis de proteína, por exemplo, muito elevados, mas, portanto, temos aqui alcances que são claríssimos para dentro daquilo que é o normal de tudo o que é as amostras do dia-a-dia. Temos também, dentro deste mesmo conceito de equipamento, a possibilidade de poder identificar, e isso é uma novidade um pouco mais recente, adulterações, identificar diferenças que possam de alguma forma ser ou suspeitas ou até causadas por um determinado acidente ou o que seja. Portanto, ou seja, é possível que, se houver agentes de limpeza misturados com o próprio leite, este equipamento consegue atribuir-lhe um fator de identificação que isso permite imediatamente
tomar ações, fazer segregação pois claro, para evitar a contaminação generalizada. Por isso há aqui ferramentas adicionais que vão para além daquilo que é o normal tratamento físico-químico destas amostras. Portanto, e hoje em dia isso é uma preocupação. Portanto, sabemos que as adulterações, como digo, por via de intencionais ou não, são gravíssimas do ponto de vista da segurança alimentar, e o consumidor e as indústrias estão muito atentas a tudo isso, e não pode ser de outra forma, não é? Já sabemos. Por isso, é um formato que, de alguma forma, acrescenta, ou seja, a ideia de ter uma impressão digital daquilo que é uma amostra de leite normal e tudo aquilo que o equipamento consegue identificar como espectralmente diferente e identificar imediatamente ao utilizador como uma chamada de atenção que algo está a contaminar ou que está, de alguma forma, a alterar aquilo que é o produto em si, o produto natural, não é? Portanto, esse é um rastreio que poderá, de alguma forma, ser um adicional, até, de certa forma, avançado, se pensarmos que, claro, a maior parte das soluções analíticas que existem acabam por se cingir àquilo que é o resultado da concentração físico-química de um determinado parâmetro e não acrescentam muito mais. Por isso, esta novidade que a FOSS pôde introduzir das alterações e das adulterações, penso que também é algo que deverá ser tido em conta e, portanto, a solução Milkoscan Mars, neste caso é o nome, é um produto chave na mão, portanto que é entregue e instalado por um especialista e que já vem calibrado, portanto no fundo o utilizador no dia seguinte à instalação poderá passar a usá-lo de uma forma natural. Tem uma interface muito acessível com um ecrã tátil de boas dimensões para que tudo seja muito fácil de identificar e está tudo pensado para não complicar. Portanto, tem também a possibilidade de fazer uma ligação com uma aplicação móvel para que o utilizador tenha acesso aos dados e alguma informação remotamente e por isso é sem dúvida, sendo o mais novo da família Milkoscan, é uma espécie de reunião de tudo o que é o conhecimento e a tecnologia que a FOSS pôde acumular ao longo destes mais de 60 anos e que de alguma maneira, no que diz respeito à tecnologia de infravermelhos, é apresentada aqui numa forma compacta, que é o Milkoscan Mars, neste caso. Pronto, e se pensarmos, penso que ainda estou dentro do tempo, se pensarmos... Já está um bocadinho... Já estou à justa? Temos aqui 3, 4 questões, daria-lhe mais 2, 3 minutos então para pedir-lhe que fosse sintético, ok? Muito obrigado. Sem dúvida. Vou só falar e rapidamente na solução que temos para a parte de tratamento de informação ou de análise de questões mais, no fundo, higiênicas, se pensarmos assim, e de qualidade. Portanto, ou seja, temos um equipamento que é uma solução analítica também recente e que também se baseia no conhecimento que a FOSS tem de tudo o que é análise de bactérias e células somáticas, portanto, e que permite rapidamente, portanto é o Bacsomatic, como o seu próprio nome indica, bactérias e células somáticas, portanto permite fazer testes rápidos àquilo que é a higiene, ou seja, tudo o que tenha a ver com contagem de bactérias e contagem de células somáticas, em poucos minutos também. Portanto é uma solução idêntica ao Milkoscan Mars, como podem ver pela própria foto, tem uma entrada com uma pipeta para a amostra e um ecrã tátil que poderá servir de interface, pois claro, para o utilizador. E em poucos minutos teremos, na versão dupla, portanto é possível ter uma versão mais separada, mas se tivermos a versão dupla, temos células somáticas e bactérias, contagens totais, em poucos minutos. Portanto, isso significa que numa determinada fase do processo podemos ter um controlo higiênico e um controlo, no fundo, sanitário daquilo que é o leite que está a ser analisado e o leite que está a entrar na nossa unidade produtiva, de alguma forma segregar, de alguma forma permitir até, de certa forma, uma valorização mais eficiente, mais realista, porque, claro,
sabemos que a questão da higiene também pode ser de investimento por parte do produtor, e se houver um bocadinho essa menor preocupação, o industrial, por exemplo, não terá que, pois claro, que assumir esses encargos, porque já sabe que o produto fica com menos valorização. Portanto, no fundo, era assim, num formato rápido, estes dois conceitos que vos queria apresentar, e agradecer desde logo, pois claro, o tempo, e espero não ter passado muito daquilo que era o vosso plano. Muito obrigado, Engenheiro Luís, pela apresentação da empresa e dos vossos dois equipamentos direcionados tanto ao setor queijeiro. Passaríamos então, relembro aos participantes que podem colocar ainda as vossas questões no chat da plataforma. Temos aqui 3, 4 questões a colocar aos vários oradores, e eu começaria aqui por uma direcionada ao engenheiro Manuel Silveira, se existe ou se pode indicar algum estudo económico ou financeiro que relate algo sobre a relação custo-benefício em explorações de ruminantes. Ou seja, se já existe tanto algum estudo académico ou científico ou técnico da relação custo-benefício em explorações de ruminantes. Presumo que esteja a falar da questão da colheita de dados, que eu conheça não. Basicamente, os operadores, os nossos clientes baseiam-se muito mais um bocado no empirismo, mas que eu saiba, estudos diretos entre colheita de dados e benefício da sua utilização, não conheço nenhum. Ok. A segunda questão, também direcionada ao engenheiro Manuel Silveira, é um pouco idêntica. Quando falamos de pequenas empresas, como as que existem no Douro Verde, e a pertinência e viabilidade do investimento face ao retorno, ou seja, se é possível quantificarem um limiar acima do qual se justificam o investimento, por exemplo, em termos de número efetivo de bovinos, ovinos ou caprinos. Se existe... Eu aqui tenho que fugir um bocadinho para o nosso caso concreto. Nós tentamos contornar esta situação da seguinte forma: a nossa aplicação funciona como software como serviço, portanto nós não vendemos uma aplicação, vendemos um serviço web e que as pessoas subscrevem enquanto quiserem. O que é que isso nos permite? Permite-nos escalar os custos em função da dimensão da exploração. Uma exploração pequenina vai pagar menos que uma exploração grande. Eu posso lhe dar, eu normalmente costumo dizer por brincadeira, quem tem mais que 20 vacas já não consegue decorar tudo, e depois temos o exemplo concreto da expressão a minha vaca ou a minha ovelha pare todos os anos, mas um ano é em janeiro, um ano a seguir já é em março, um ano a seguir já é em maio, e continua a ser pare todos os anos. Mas quando vamos ver estatisticamente depois, ao fim de uma vida, se calhar comparada com uma que todos os anos para em janeiro, quando chega ao fim dos 7 ou 8 anos de vida produtiva, uma tem 8 cabritos e a outra só tem 5, ou só tem 6. Portanto, numa resposta simples, não há um número mínimo. O que tentamos é fazer com que as aplicações tenham um custo proporcional à dimensão, para que sejam suportáveis para explorações mais pequenas. Ok, muito obrigado. E já agora também uma dúvida relativamente ao trabalho nos livros genealógicos dos animais. Com que raças autóctones é que que trabalham mais? Não querendo parecer arrogante, mas são todas. Nós neste momento, se for consultar o nosso site, a nossa plataforma de gestão de livros genealógicos, nós neste momento temos 78 raças entre Portugal e Espanha. Em Portugal temos todas as raças autóctones e uma série das exóticas. A única raça de maior dimensão que não trabalha connosco atualmente é a raça frísia, porque tem a sua própria equipa de informáticos, mas o GenePro é utilizado na gestão de todas as autóctones com registro reconhecido pela DGAF, com a única exceção neste momento de pónei da terceira e vaca algarvia, que são 2 registros muito recentes e que têm muito poucos indivíduos e que não estão a trabalhar connosco, mas todas as outras estão a trabalhar connosco. Ok.
Depois temos mais duas questões, creio que uma que pode ser tanto para o engenheiro Miguel como para o engenheiro Luís, e vai um bocadinho também ao encontro das anteriores, que é qual a dimensão mínima em litros ou toneladas de queijos da queijaria com quem trabalham. Começaria pelo engenheiro Miguel. Resumindo, nós, só para ter uma noção, nós temos clientes, independentemente do setor agroindustrial, uns que faturam 400 milhões, outros que faturam 2 milhões, ok? A mesma tecnologia é aplicada a dimensões completamente diferentes. Isto que passa muito é pela cultura digital e cultura industrial do industrial, isto é, quanto é que ele valoriza a informação e a desmaterialização. E basicamente é isto, não há uma dimensão mínima. Como é óbvio, um investimento associado ao nosso aplicativo requer que uma unidade fature no mínimo 1 milhão de euros à volta disso. Mas volto a dizer, é a ambição, é a cultura de gestão do industrial que percebe a valorização deste tipo de sistemas de informação, que já agora, e para terminar, a incorporação de sistemas de controle de produção a nível da indústria não é opcional para ninguém, a médio prazo, longo prazo. O que é opcional é quando é que vão tomar uma decisão de desmaterializar o seu controle de produção e que tecnologia é que vão escolher. Ok, obrigado. Engenheiro Luís, aproveito já, antes, tenho outra questão aqui no chat para si e passaria já a ler e depois o engenheiro Luís poderia responder às duas. Okay. Considera que a fileira do queijo e em específico do leite dos pequenos ruminantes caminhará para uma valorização do leite à qualidade? Ok. Bom, então, na questão anterior, efetivamente não existe, também não temos propriamente um conceito de dimensão mínima. Evidentemente que os investimentos, como o Jean Miguel disse, são adequados àquilo que é a filosofia do próprio responsável do investimento, do industrial, do que seja, e também daquilo que seja, pois claro, a forma como trabalha, portanto, ou seja, se quiser dar um foco grande àquilo que é o detalhe sobre tudo o que processa, evidentemente que esse é o caminho, portanto, ou seja, é sempre um investimento e os investimentos amortizam-se. Terá que ser feito o cálculo, terá que ser feita uma avaliação, terá que ser feito aquilo que é o impacto que uma solução analítica pode acrescentar. Tem a ver com os seus próprios parceiros, ou seja, quem é que de alguma forma será o destinatário do seu produto. Se revende, por exemplo, se revende leite, se processa tudo, como é que processa, se tudo é queijo, se faz secagem, se não faz, portanto, tudo isso. Nós trabalhamos, evidentemente, com todas as indústrias de laticínios em Portugal, mas, claro, as indústrias de laticínios têm um largo espectro, portanto, se pensarmos nas grandes unidades, evidentemente que têm um negócio muito potente e, portanto, é incontornável não terem soluções analíticas em vários pontos do seu processo. Para as queijarias, terá que ser adaptada à dimensão, portanto, há queijarias que têm robustez e têm visão para poderem incorporar, pois claro, as soluções analíticas e outras que, evidentemente, é um investimento que se torna incomportável. Por isso, é um bocado isso. Quanto à questão do caminho para a qualidade, bom, eu penso que isso é um bocado inevitável, quer dizer, evidentemente que queijo sempre se fará, faz-se queijo de muitas maneiras, podemos pensar sempre nas questões mais artesanais e dos nichos, mas na verdade, se houver a intenção de crescimento e de músculo, de criação de capacidade, portanto, evidentemente que a qualidade também tem que estar a par, porque hoje em dia, como digo, a segurança alimentar e os desafios a esse nível, se não forem tidos em conta, bom, a dada altura, rapidamente acontece uma espécie de um desastre. Portanto, eu acho que não podemos esquecer nem um só minuto tudo isso, e para além de que antigamente estávamos a falar em décimas, portanto, ou seja, as pessoas diziam, bom, a gordura, pronto, isto tem 3%, ou tem 3,1%, ou tem 3,2%, pronto, isso hoje em dia não, hoje em dia estamos a falar nas centésimas, porque a questão das margens e de todos os custos e por aí fora é de tal forma que temos de ter maneira de poder juntar todos os bocadinhos possíveis daquilo que é o negócio, e comprar leite a 3,1 ou a 3,15 de gordura já é diferente, portanto é assim que funciona, não é? Portanto,
Por isso, qualidade, sim, sem dúvida, e o apuro daquilo que é também as características, pois claro, físico-químicas do que se está a comprar e a processar, evidentemente. Eu penso que poderá ser essa a resposta. Ok, muito obrigado. Não temos mais questões no chat. Agradecer desde já, portanto, a apresentação, as apresentações realizadas pelos três. Muito obrigado por terem contribuído para o aumento do conhecimento na fileira do queijo e na fileira dos pequenos ruminantes. Até uma próxima e muito obrigado pela colaboração neste evento, em representação de toda a parceria. Passaríamos então agora, daríamos por terminado este primeiro painel.